Bom, eu acho que você conhece a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu vou trazer para você aqui alguns textos e algumas interpretações da hermenêutica desse grupo e a gente vai aprender juntos aqui também, tá? O tema que eu escolhi é sobre a nova luz bíblica. Essa imagem que você está vendo é de Ellen Goldwhite. Ellen Goldwhite é a profetisa adventista ou o espírito de profecia, segundo eles. E ela é considerada a luz menor que dá luz à luz maior que é a Bíblia Sagrada. Então é mais uma vez tendo uma luz para interpretar a outra luz, né? Ou seja, não é a Bíblia interpretando a Bíblia, mas é uma outra luz interpretando a palavra de Deus. Eu vou mostrar um texto bíblico, está lá em Daniel. Vamos ler esse texto, Daniel 8, versículo 14. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então essa profecia de Daniel parece que tem uma duração aí, né? 2.300 tardes e manhãs. Segundo os adventistas do sétimo dia, num movimento que começou anterior a eles, que é o movimento milerita, né? Esse movimento ele começou a tentar interpretar a volta de Jesus. No próximo slide vai aparecer para você uma foto e com o tema aí o grande desapontamento de 1844. O que aconteceu? Guilherme Miller, ou William Miller, né? Ele com o seu grupo, com o seu movimento ali, dos mileritas, estava tentando identificar o dia da volta de Jesus. Né? E nessa busca, nessa procura, eles encontraram esse texto de Daniel, Daniel 8,14, 2.300 tardes. Eles entenderam que essas 2.300 tardes significavam 2.300 anos. E se fizesse uma conta de 457 somado 2.300 anos, numa conta que eles fizeram lá, cairia exatamente em 1843. E que nessa data marcaria então a volta de Jesus Cristo. Bom, o que aconteceu? Chegou 1843 e Jesus não voltou. Eu estou contando para você aqui a grosso modo, tem um vídeo mais explicativo lá no Teu Lugar, se você quiser ver. Jesus não voltou em 1843, eles foram reinterpretar, falaram, não, nós erramos por um ano. Na verdade, será em 1844. E os mileritas então aguardaram a volta de Jesus para 1844, exatamente dia 22 de outubro de 1844. E o que aconteceu? Jesus não voltou nessa data e houve então um grande desapontamento. É isso que significa o grande desapontamento. O que aconteceu? Guilherme Miller voltou para sua igreja, arrependido do que tinha feito, porque ninguém sabe o dia e nem a hora, ninguém pode marcar data para a volta de Jesus Cristo, ninguém sabe o dia que ele voltará. Alguns irmãos também se arrependeram e voltaram para suas igrejas, voltaram para o seu movimento ortodoxo, original. Só que outro grupo, com outras pessoas, começaram a ter novas revelações, começaram a ter uma nova luz bíblica, começaram a ter novos escritos e daí se originou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, do movimento milerita, que continuou acreditando nessa profecia de 1844. Então Jesus não voltou. O que eles disseram? Disseram o seguinte, olha, na verdade, Jesus não iria voltar para a Terra. O que Guilherme Miller fez? Ele não errou a data, ele acertou a data. O que ele errou foi o evento. Por quê? Porque Jesus não veio para purificar a Terra e voltar para a Terra. Ele foi purificar o céu. Ele foi purificar o santuário celestial. E daí começam então duas doutrinas adventistas. A doutrina do santuário e a doutrina do juízo investigativo, tá? E aí, então, agora transferiu o evento da terra para o céu, ou seja, agora é invisível, não dá para a gente provar. Então, segundo os adventistas, em 1844, Jesus purificou o santuário, conforme a data contada por Guilherme Miller e o seu movimento de 2.300 tardes e manhãs. Veja que como essa história vai se encaixando, eu contei para você a grosso modo aqui. Agora eu trouxe um texto desse Renato Stencel, que ele é teólogo e coordenador do Centro de Pesquisas Ellen White do Brasil. Vamos ver o que ele escreveu. Dessa forma,
O grande desapontamento de 22 de outubro de 1844 se tornou uma poderosa mensagem. É verdade que Jesus não veio como os mileritas pensavam, mas um pequeno grupo de crentes desapontados descobriu nova luz bíblica. A verdade de que Cristo entrou na fase final de seu ministério sumo sacerdotal, no santuário celestial, após o qual ele vai finalmente voltar para redimir o seu povo. Então, desse erro de interpretação que Jesus voltaria, nasce então uma nova luz bíblica. Desse erro de interpretação de que Jesus voltará, então, não, na verdade agora nasce um pequeno grupo de crentes e esse pequeno grupo tem uma nova revelação, tem uma nova luz bíblica e é sobre isso que eu vou falar com vocês. Veja agora o desequilíbrio hermenêutico dessa interpretação. Primeiro, o texto fala 2.300 tardes e manhãs como dias e não como anos, né? Aliás, a própria Igreja Adventista interpreta tarde e manhã lá de Gênesis como dia de 24 horas. Por isso guardam o sábado também. Então, num texto, eles interpretam como 24 horas, mas nesse aqui não, nesse aqui é como anos, né? Então, a Bíblia nunca falou que esse texto é como anos. E a maioria dos estudiosos entendem que esses 2.300 dias da profecia de Daniel caem no período de Antíoco Epifânio, um imperador cruel contra os judeus, né, que aconteceu no período interbíblico ali, entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, essas 2.300 tardes e manhãs como anos não tem uma hermenêutica ortodoxa. Outra coisa, começar a contagem em 457 e não em 445. Porque, na verdade, a profecia começa das 70 semanas de Daniel, das 2.300 tardes e manhãs, quando é liberada a ordem para a reconstrução da cidade. Isso se dá com Neemias e não com Esdras. E aí há uma diferença. Um vai reconstruir o templo, o outro vai reconstruir a cidade. E a gente não pode confundir as pessoas, não pode confundir o evento, porque se você mudar aí de 457, que não é 457, para 445, que é a data oficial, 20º ano do rei Artaxerxes, que é a data que a Bíblia mostra em Neemias capítulo 2, então nunca vai bater em 1844, exatamente na época do movimento milerita. Então não vai cair nunca, porque já tem 12 anos aí de diferença, né? Então, mudar a data do início da profecia para se enquadrar e encaixar o texto naquele momento da história é um desequilíbrio hermenêutico. Outra coisa, dizer que Apocalipse 10 fala de 1844 e da Igreja Adventista. Vamos ler Apocalipse 10, versículo 9 e 10? Veja só. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Esse texto corrobora também com Ezequiel capítulo 3. Depois, se você ler na sua casa, você vai ver que é praticamente a mesma coisa. Uma literatura apocalíptica de difícil interpretação, né, que mostra no futuro, Apocalipse 10 provavelmente é futurista e não preterista, sobre tomar um livrinho, devorar o livrinho, na boca ele vai ser doce, mas no estômago ele vai ser amargo. O que eles interpretam, o que a Igreja Adventista interpreta desse texto? Interpreta que esse texto fala de 1844. Como de 1844? Da onde você extraiu? Que hermenêutica você utilizou para poder extrair desse texto que você está lendo aí, que fala de 1844? Não, é porque eles receberam a volta de Jesus como doce na sua boca. Mas como Jesus não voltou, então ficou amargo. É essa a interpretação que eles utilizam para poder dizer que esse texto de Apocalipse se refere a 1844. Ou seja, não tem um equilíbrio hermenêutico. Não é a Bíblia interpretando a Bíblia,
não tem regras de hermenêutica, é apenas um evento da história colocado nesse texto que é doce na boca e amargo no estômago. Aliás, eu posso pegar qualquer desapontamento da história da humanidade e encaixar nesse texto. Ou eu não posso? Ah, eu achei que era isso, então foi doce na minha boca. Mas não foi isso, então é amargo no meu estômago. Eu posso pegar qualquer evento de desapontamento, de que a pessoa tinha uma expectativa e essa expectativa foi frustrada, e dizer, olha, então foi Apocalipse 10. Aliás, até as Testemunhas de Jeová marcam data para a volta de Jesus, 1914, 1925. Rutherford, que foi o segundo presidente das Testemunhas de Jeová, construiu até uma mansão em San Diego, Bet Sarim, para receber os patriarcas que ele falou que ressuscitaria. Então, não foi um desapontamento também para a Testemunha de Jeová? Então pode não ser, se usando a mesma hermenêutica, pode não ser 1844. Pode ser 1925, conforme o Rutherford falou, porque foi para ele também um grande desapontamento. Então veja que não dá para eu ter um desequilíbrio e dizer o seguinte, olha, esse texto aqui de Apocalipse fala da nossa história e fala da igreja adventista. Eu não trouxe aqui os próximos versículos, mas esse texto fala que é a igreja que vai proclamar o reino, que vai proclamar e vai evangelizar o mundo e as nações. E eles dizem o seguinte, olha, Apocalipse está falando da igreja adventista. Né? Mas de onde você tirou isso? De qual interpretação você tirou? De qual hermenêutica? Como é que você usou? Que regra foi utilizada para essa interpretação? Veja só. Vamos ver agora, porque eles dizem o seguinte, olha, foi no céu e não foi na terra, né? Quer dizer, o evento de 1814, de 1844, não aconteceu na terra, aconteceu no céu. E aí não tem como a gente provar, né? É uma coisa invisível. Veja só, Hebreus capítulo 9, versículo 24. O texto é esse que eles utilizam. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Olha, veja, ele entrou lá no céu, conforme Hebreus capítulo 9. Veja o que eles falam aqui. Eu trouxe agora um texto de Wilson Borba, também do site noticias.adventistas.org. Veja só. Nesse ponto, algumas pessoas se equivocam, pois pensam que foram perdoadas na cruz. Você que está me assistindo, você pensa que você foi perdoado na cruz? O sacrifício da cruz foi perfeito e todo suficiente como sacrifício. Entretanto, lá foi apenas provido o sacrifício expiatório por nossos pecados. É no santuário celestial, pela ministração do nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, que esse sacrifício é aplicado em nosso favor. Então, segundo a interpretação adventista, você pensa que você foi perdoado na cruz? Não foi, você está equivocado. Você só foi perdoado, isso só foi aplicado em 1844. Por quê? Porque Jesus, até essa data, não tinha entrado ainda no santuário celestial para purificar o santuário celestial. Então, você lá na cruz só foi provido o seu perdão, mas o seu perdão só aconteceu em 1844. Professor, mas de onde veio essa data? De 2.300 tardes lá de Daniel, que começou em 457 e não em 445, que dá início ao movimento milerita, que dá início à igreja adventista. Veja que é uma forma de tentar ajustar os textos para a realidade desse grupo, para a realidade dessas profecias, como se o sacrifício que Jesus falou está consumado não fosse totalmente perfeito naquele momento, a ponto de me perdoar naquele mesmo dia, quando ele morreu pelos meus pecados. Teve que esperar então quase 2000 anos para que ele então aplicasse esse perdão na minha e na sua vida, segundo a interpretação adventista. É interessante você ver isso, eu quero te mostrar. Será que a Bíblia fala da igreja adventista e de Ellen Goldwhite? Só quero te mostrar como é feita a interpretação. Eu pego um texto e falo, isso aqui fala da igreja adventista. Isso aqui fala de Ellen Goldwhite. Leia comigo o texto agora, Apocalipse 12, versículo 17.
Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Veja, esse dragão aqui, Satanás, né, está se levantando, né, e está se levantando contra quem? Contra os que guardam os mandamentos de Deus. De que ele está falando então? Da Igreja Adventista do Sétimo Dia, segundo eles, porque é a única igreja que guarda os mandamentos de Deus e que tem o testemunho de Jesus, que é Ellen Gold White. Peraí, bispo. Professor, me fala, me explica melhor isso então. Quer dizer que Apocalipse 12, 17 está falando da Igreja Adventista e de Ellen Gold White? Segundo a Igreja Adventista, sim. E segundo todas as outras igrejas existentes no mundo inteiro, não. Por quê? Porque eu não posso pegar esse texto e ler com a luz da Igreja Adventista, ou de Ellen Gold White, ou de Joseph B., de Samuel Snow, ou de Tiago White, James White. Eu não posso pegar e ler esse texto à luz dessas coisas. Eu tenho que ler o texto baseado na própria Escritura, como uma literatura apocalíptica, futurista, falando do anticristo, do falso profeta, de Satanás. Veja outro texto agora. Apocalipse 19, 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Quer dizer, o João está se prostrando para adorar o anjo ali, né, que revela o Apocalipse para ele. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Veja só o texto agora. Pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que está escrito na sua Bíblia aí? O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. É o que está escrito. Só que segundo a Igreja Adventista, o espírito de profecia se chama Ellen Gold White. Mas a Bíblia fala que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Não. Segundo eles, o espírito de profecia é Ellen Gold White. E da onde veio essa hermenêutica? Da onde veio essa interpretação? E ainda é assim, né? Se Ellen White fosse uma irmã que tivesse um sonho e contasse o sonho, a Bíblia fala para a gente contar sonho como sonho e guardar no coração, como foi, por exemplo, com José, que teve sonho. Olha, aquela irmã está sonhando lá, tal. Só que ela não é uma irmã que sonhou. Ah, ela é uma irmã, talvez pentecostal, que profetizou. Não, ela não é uma irmã pentecostal que profetizou ou que trouxe uma profecia, porque a profecia, a Bíblia fala para nós não desprezarmos as profecias e julgarmos cada profecia. Ela não é só uma profetisa. Ellen White não é uma irmã que sonhou. Ellen White não é uma profetisa. Ellen White é o espírito de profecia, segundo a Igreja Adventista, segundo Apocalipse 19, versículo 10. Professor, da onde então, como é que eu vou entender que é Ellen White espírito de profecia? Da onde eu tirei isso? De qual hermenêutica? Que regra de hermenêutica, de interpretação de um texto foi utilizado para colocar Ellen Gold White nesse texto? Então, por isso que eu trouxe hoje aqui essa palestra. Porque da mesma forma, e aqui eu quero ser bem honesto, existem também muitas igrejas protestantes que fazem uma bagunça na interpretação. E não são só esses grupos religiosos que eu falei para você aqui, mas tem muita igreja que vai pegar um texto e não vai usar nenhuma regra de hermenêutica e vai enxergar no texto o que quer enxergar. Vamos então para uma conclusão? Vamos concluir essa palestra agora aqui. Espero que você tenha se alimentado, tenha sido bênção para você até agora. Vamos lá. Vou trazer uma diferença rápida para você aqui de exegese e exegese, né? Exegese, que vem de uma preposição grega ek, significa de dentro de ou a partir de. Ou seja, é extrair do texto o que realmente ele quer dizer. Isso é uma exegese. Agora tem a exegese, que vem da preposição eis, que é para a, que é para dentro de. Quer dizer, enquanto a exegese ela retira
o que o texto quer dizer. A exegese, ela coloca no texto aquilo que ele não quer dizer. Então, a exegese, ela extrai o texto. A exegese, ela coloca interpretação no texto. Ela tem uma lente já. E você lê o texto com aquela lente ideológica, profética, literária, com uma lente extra. E aí você vai causar uma exegese e não uma exegese. Para finalizar aqui a minha palestra, eu trago aqui uma frase de um autor desconhecido que é utilizado muito pelos apologistas, que é a seguinte: quando o que eu prego não se enquadra com as Escrituras, ou eu mudo o que eu prego, ou eu mudo as Escrituras. E no caso das seitas e dos grupos religiosos, eles tentam mudar a Bíblia para se enquadrar com o que eles pregam. E não mudar o que eles pregam para se enquadrar com as Escrituras. E isso é muito triste. Uma dica para você, meu irmão querido: leia o texto e pregue o texto. Não tente colocar uma nova luz ali. Não tente ludibriar o texto e dizer que não, a queda foi uma bênção. Não tente fazer isso. Não tente dizer assim, não ressuscitou, não, foi um corpo com outros ferimentos aí. Não foi o corpo dele, não. Ele pegou outro corpo lá, aliás, vários corpos com ferimentos para poder convencer e ludibriar os seus discípulos. Cuidado com isso. Eu espero que você tenha se alimentado. Eu quero agradecer aos irmãos que me convidaram aqui para esse congresso. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, já que é virtual esse congresso, né? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, se inscreva aqui no canal que você está assistindo esse vídeo, tá bom? Deixe um comentário do que você achou, do que foi bom para você, do que você achou relevante para você aqui também. Você é sempre muito bem-vindo aqui nos canais de apologéticos para aprender sobre a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe você e a sua casa. Fiquem na paz. Tchau, tchau.